Fala galera, tudo bem? Boa noite para vocês. Aqui é o Leandro novamente e hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o restante dos menus, tá? Eu vou ver se não ficar muito grande, eu termino hoje todos os menuzinhos, se não, eu vou estar comentando sobre uns 2, 3 e a gente pula para os últimos na próxima aula, tá bom? Bom, nas aulas anteriores a gente comentou sobre o primeiro menu, que é o definições de vegetais, depois tipos de linhas, tipos de tramas, materiais de construção, composições, que são materiais complexos, canetas e cores. E hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre essa abinha superfície e categorias de zona, e eu creio que esses dois e mais um. Tudo isso que está no nosso menuzinho atributos, né, que a gente tem como abinha flutuante, mas também a gente pode encontrar por aqui, tá? Como já foi explicado em alguns vídeos anteriores. Quem tiver alguma dúvida, corre lá e assiste os vídeos anteriores referentes a atributos. O primeiro vídeo que eu lancei do canal, o mais antigo, ele fala sobre onde encontrar esse menu, tá bom? Eu acho que até no dia que eu falei sobre definições de vegetais eu expliquei onde encontra ele. Bom, vamos lá. Superfícies. Bem, gente, menu superfícies é onde a gente cria os materiais que a gente vai estar aplicando na nossa parede em relação a cor, em relação à cor, que tipo de material que é, se é uma terra, se ele é pedra, entendeu? É aplicar o material que nem a gente aplica no V-Ray, no ArchiCAD, tá bom? Então é aqui onde a gente cria novos materiais, escolhendo os motores de render do ArchiCAD. Motor interno, OpenGL, tá bom? E aqui a gente escolhe os materiais. Geralmente eu trabalho no motor interno porque eu uso o Lumion para renderizar. Eu não uso o renderizador do ArchiCAD, então não mexo muito nessas coisas aqui não. Deixo bem básico do jeito que está, só aplico o material. E esse mesmo material ele é usado quando a gente cria a nossa parede composta, quando a gente cria, não a parede composta, mas o material que vai ser criado para a parede composta, ele exige que a gente coloque o material. Aplica o material, que no caso é aqui, onde ele pergunta que material que a gente quer aplicar nessa parede. E esse material é criado no menu superfície aqui, definições de superfície, onde a gente escolhe o material que a gente quer, no caso cria um novo, ou duplica, né? Escolhe que tipo de trama ele vai ter em relação a 2D, vetoriais, né? Para cortes e tal, porque vocês vão perceber que quando você olha aqui do ladinho você tem os símbolos que eles estão referentes a que tipo de trama a gente está utilizando, né? Quem não lembra, não sabe o que é trama ou não lembra o que é trama, é só olhar os vídeos anteriores sobre atributos onde eu expliquei um pouquinho sobre tramas, tá bom? E vocês percebem que tem algumas superfícies que elas têm a trama e outras que não tem, tá vendo? Então essas que não tem não vão ter nada em 2D, né? Em referente à Ashura, mas aqui em 3D vai ter, tá bom? Então você escolhe, cria um novo, mexe nas configurações de reflexão, brilho, caso você queira. Como eu não utilizo, eu utilizo o Lumion, eu mexo nessas configurações no Lumion. Eu só aplico o material aqui para não ter que ficar aplicando no Lumion, né? É bem mais rápido. Trama vetorial, né? Que é onde você escolhe o tipo de Ashura que você quer que apareça no seu material 3D quando você estiver em 2D ou em corte. E aqui a gente tem a textura, né? A gente procura uma textura tal que a gente tenha na nossa biblioteca ou no nosso PC. Aqui eu não tenho nenhuma, porque eu recém formatado meu PC, não tem quadro de giz. Escolhe uma textura qualquer e coloca essa textura que vai ser aplicada no material. Não está aparecendo porque eu tenho que carregar a biblioteca, eu não carreguei, tá bom, gente? Mas é isso. A gente escolhe o tipo de textura, escolhe a dimensão da textura e entre outros parâmetros referente a isso que a gente vai estar vendo mais futuramente, tá bom? Mas só com as texturas que já vem do Arc a gente já faz muita coisa, com os materiais que vêm do Arc. Mas aí a gente sempre precisa criar um material novo e isso é importante também, tá bom? Então é isso, menu, definições de superfície é exatamente para criar o nosso material que vai ser aplicado, tá bom? Onde a gente utiliza para criar a nossa parede, ou para criar o nosso material e para criar a nossa parede composta. Vocês vão perceber que aqui no Arc uma coisa liga a outra, então eu preciso
separar minhas coisas por vegetais. Eu preciso criar minhas linhas para poder utilizar as minhas linhas no material de construção. Eu preciso criar minha trama para utilizar no material de construção, mas ao mesmo tempo que eu utilizo o tipo de linha, o tipo de trama, também tem que criar as canetas com as espessuras que eu vou precisar utilizar no material composto junto com o material de construção que eu criei. Então uma coisa vai ligando a outra. E quando eu for fazer o nosso projeto, eu vou tentar fazer essas configurações de acordo, certinho, bem antes, aquelas configurações que a gente faz antes de começar o nosso projeto. Tá ok? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. 5 minutos. Dá pra falar um pouquinho do menu zonas. Vamos lá, passando aqui rapidinho o menu zona. Se ele abrisse aqui, né? Mas não tá abrindo, por quê? Ué. Ué, que estranho, não tá abrindo. Tá bom, não quer abrir, então a gente vai pelo outro lado. Menu tributos. Zona de categoria. Deu um bugzinho, gente. Então eu vou pular os zonas eu explico em uma outra vez, tá bom? Esse elemento aqui, estilo de anotação e correção, é para uma revisão que o ArchiCAD faz no seu projeto, tá bom? Eu nunca utilizei, não necessitei nunca disso daqui, mas eu sou bem curioso para saber o que é, porque eu também não aprendi sobre o que é isso daqui. É um recurso de correção. Eu sei que é um recurso de correção, agora para que ele utiliza eu não sei bem, né? Mas quando eu tiver descoberto sobre isso, eu estarei passando para vocês. Beleza? E aqui a gente tem os perfis, né? Gestor de perfil, que é onde a gente também pode criar paredes, vigas e lajes complexas, né? Com seções diferentes. Às vezes a gente quer uma parede e essa parede não existe no Arc, né? E a gente quer criar uma parede nova, assim como a gente cria uma parede composta, a gente pode criar uma parede mais complexa, sei lá, uma parede com furinhos, estilo gogogó, gobogó, entre outras coisas, né? Estilos de viga diferentes, com seções diferentes, tá vendo? Então a gente cria nesse menu, gestor de perfis. É um menu bem avançado, eu ainda não peguei tudo sobre ele, mas não é um bicho de 7 cabeças, não, tá bom? Vamos lá. Eu acho que dá pra falar de mais alguma coisa, hein? Eu vou deixar com uns 10 minutos esse vídeo pra gente terminar. Perfis de operação de... Isso daqui tem a ver com aqueles materiais que a gente viu, né? Quando a gente cria, a gente faz toda uma anotação aqui referente à classificação do tipo de elemento. A gente fala o que esse material é. Quando a gente cria o material aqui, materiais, a gente tem a categoria de propriedade, a gente fala da densidade térmica, do calor que esse material emite, que tal, que a gente pega esse catálogo na internet, né? Bom, quando você chega aqui, perfis de operação de níveis, é mais ou menos isso. A gente mais ou menos tem um cálculo feito por ele, né? Que eu acho que ele vai explicar mais ou menos o que aquela área vai ganhar em cálculo, né? Eu nunca usei também, porque faz parte do curso avançado. Eu ainda não fiz esse curso avançado, mas eu pretendo fazer. Graças a Deus, daqui uns dias eu vou fazer. Só que é um menu bem avançado, eu não utilizo ele ainda, mas tem a ver com tudo isso. Tem a ver com a questão de densidade de material, com a questão de carga do materiais que você define lá na hora que você faz que a gente cria o material de construção, tá bom? E aí aparece tudo isso daqui, né? Que eu ainda não sei o que é, mas eu vou mais ou menos acho que ele faz um cálculo por ano, por dia, mais ou menos de quanto que vai estar o ganho do calor humano, quanto que fica, eu acho, com o ambiente, temperatura, esse tipo de coisa, sabe? É um negocinho bem louco, que eu acho que deve entrar também no gestor não, mas nessa aba de avaliação energética, né? Com certeza entra, porque tá aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui, 9 minutos, 48. O último menuzinho é o menu da sacanagem, né? Que eu falo, né?
Esse menu é o menu onde a gente, por exemplo, eu tenho o meu projeto e eu quero pegar, copiar ou salvar definições desse meu projeto para utilizar em outros projetos. É nesse menuzinho que a gente faz isso. Ou apagar alguma definição de alguma coisa que eu não quero que outra pessoa pegue. Sei lá, eu estou passando meu projeto lá para arquiteto tal, tá com as configurações que eu me matei para fazer, né? Que é as configurações que vocês vão aprender quando forem fazer o projeto completo. Só que assim, eu não quero que o arquiteto tal pegue. Aí eu venho aqui e apago todas as definições e mando para ele o arquivo pronto, né? E aí o que ele vai ver? Ele vai ver o arquivo pronto, mas quando ele quiser usar o meu template, ele não vai conseguir usar, porque tem coisas faltando, tá bom? Então mais ou menos isso, entendeu, gente? E aí você consegue pegar e acrescentar novas coisas ao seu software. Se eu quisesse, por exemplo, em vez de recriar todas as minhas paredes, utilizar alguma parede de algum projeto que eu tenho aqui na minha área de trabalho do ArchiCAD, eu venho aqui, abro um projeto, vejo o que eu quero, falo o que eu quero e isso é salvo diretamente para o meu programa, ou eu salvo daqui em alguma pasta, alguma coisa para um uso futuro. Porque sempre que você reinstalar o programa, você ou você salva como template, né, e utiliza um template pronto com tudo, mas às vezes você pode esquecer alguma coisa, você quer salvar separado e você salva, tá? Suas configurações, suas coisas, você consegue salvar aqui, beleza? E você passa por tudo, tá? Vegetal, caneta, tipo de caneta, tudo tem aqui. E aí você consegue pegar todos e salvar tudo, tá bom? Então é isso. Hoje a gente, tirando aqui o menuzona que não quer abrir, eu não sei porque ele não quer abrir. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, gente, ele tá me criando parede. Eu clico no zona e ele cria uma parede. Tá vida louca esse menu aqui. Tirando o menu zona, gente, a gente praticamente terminou de entender um pouquinho da aba atributos. Tá? Eu tô passando por aqui para vocês conhecerem essa aba porque é importante a gente saber para que ela serve, que é uma das abas mais importantes antes da gente começar a trabalhar, tá bom? Então eu vou dar uma fechada aqui no programa, e semana que vem eu tento explicar pra vocês o menuzona rapidinho, tá bom? Se pá, eu explico ele até em cima de outras coisas, em vez de voltar aqui e fazer um vídeo só pra ele, porque acho que é coisa rápida. Tá bom, gente? Então, abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.